O vestido sofim já está montado, forrado e com as mangas embutidas. Agora, falta fechar o centro costas com o zíper invisível e construir a barra contrastante. E essa barra vai ser o acabamento para esconder a união entre o forro e o vestido na barra. Estes são os últimos acabamentos da nossa peça, mas essa série não acaba por aqui. Nós ainda vamos ter a análise do vestido e ideias de looks e composições para que você possa construir uma peça bonita e usável. Eu já estou aqui com o meu vestido, nosso centro costas está aberto, forro e parte principal não estão unidas, mas por dentro o acabamento aqui do decote já está pronto e também a nossa manga já está toda embutida aqui no nosso forro. O próximo passo aqui agora é a gente aplicar o nosso zíper invisível. Eu trouxe aqui um zíper invisível de 50 centímetros. Para aplicar o zíper é bem tranquilo. Nós vamos colocar ele como se a gente estivesse costurando. E eu vou, ó, dobrar 1 centímetro aqui na minha margem e colocar sobre o zíper. Então, se eu tivesse já com o zíper costurado, ele ficaria desta forma. Então, nós vamos pegar aqui a margem e virar para o lado de fora. Então, é desta maneira que a gente vai costurar. Então, é o direito do nosso zíper com o direito aqui da nossa peça. Aqui, ó, eu vou alinhar o final do meu zíper no encontro entre o decote e o revel do decote. Então, aqui, ó, eu alinho e vou alfinetar o lado daqui. Aqui eu vou só alfinetando para deixar o zíper no lugar. Aqui, ó, eu vou alinhar as duas partes aqui pela barra do centro costas, só para marcar aqui o final do zíper. Então, aqui, ó, eu vou marcar aqui o final do zíper. Eu gosto sempre de deixar um pouquinho. E no mesmo lugar eu vou marcar aqui neste outro lado. Isso aqui é para a gente ter uma referência de onde a gente vai finalizar o zíper do outro lado para ele ficar bem alinhadinho. Então, eu marquei aqui no tecido onde eu ainda não alfinetei o zíper e aqui no meu zíper. E agora nós vamos para a máquina para pregar esse zíper. Aqui, para aplicar o meu zíper invisível, eu gosto primeiro de passar uma costura prendendo ele aqui na beiradinha. Assim, ele não vai sair do lugar enquanto a gente prega ele para ficar invisível. Como é mais difícil ir já pregando ele invisível de uma vez, eu gosto de fazer isso. Então, vou começar aqui na marcação que eu fiz, pregando aqui na beiradinha. Aqui eu não vou me preocupar se ele vai ficar invisível ou não. Vou pregar bem longe mesmo aqui dos dentinhos por enquanto. E aqui, ó, eu já consigo ver que o meu zíper ficou alinhadinho aqui, ó, na emenda do revel com o decote principal. Aqui eu não costurei o forro, tá? Só uni o zíper na minha parte principal. E agora sim, eu vou começar a costurar esse zíper aqui para ficar invisível. Então, aqui, ó, eu vou levantar o dentinho. Repare, ó, que eu não posso levantar demais, senão ele vira para dentro aqui. E aí eu vou costurar o dentinho. Então, é levemente, a gente abre para a gente conseguir costurar aqui dentro dessa canaletinha. Então, aqui, ó, vou abrir e posicionar. E agora, começo com o retrocesso. E nós vamos aqui, ó,
levantando levemente e costurando. E aqui, ó, ao invés de chegar na marcação que eu tinha feito anteriormente, eu vou terminar ela aqui um pouquinho mais para cima para eu não precisar fechar meu zíper para finalizar essa costura. Então aqui eu vou dar um retrocesso. Então fechei meu zíper aqui e vou marcar aqui aonde eu coloquei a última costura para eu finalizar no mesmo lugar aqui, do outro lado. Eu ainda vou usar essa marcação aqui como guia para posicionar meu zíper do outro lado, mas vou finalizar a costura aqui um pouquinho mais para cima. Agora eu fecho o restante do meu zíper aqui e vou começar a verificar se a costura está ficando bem próxima aqui da nossa abertura. Então, ó, veja que ela fica bem próxima mesmo, quase aonde é a abertura aqui. Isso aqui já é um bom sinal de que o nosso zíper está bem colocado. E agora o que a gente precisa fazer é colocar o nosso zíper do lado de cá. Aqui, ó, eu vou fechar o zíper todo também e vou marcar aqui a direção dessa costura para conseguir alinhar o decote. Então, aqui tá alinhado o decote, bem nessa marcação aqui, ó, na mesma direção. Então, aqui eu coloco como se eu tivesse no meu direito aqui da minha peça. Um lado já está costurado. Quando eu costurar o outro, ele vai ficar com uma margem dobrada para dentro e vai ficar costurado dessa forma assim. Então, eu vou só segurar essa margem aqui e abrir o meu zíper. Então, abri meu zíper, segurei a margem aqui como se estivesse costurada e agora eu viro ela para cá. Então, ela vai ser costurada assim. Eu faço isso para evitar de torcer o meu zíper e quando eu chegar no final da costura, ver que eu não consigo fechar porque o zíper ficou pregado torcido. Então, aqui, ó, a gente vai alinhar aquela marcação que a gente fez com a emenda do revel com o decote principal e vou alfinetar aqui. E agora que eu posso ir alfinetando. Vou alfinetar aqui a marcação que a gente fez junto com essa aqui. Lembra que a gente tinha feito a marcação aqui, né? Para ficar o zíper bem alinhado. Então, eu vou encontrar essa marcação aqui. E distribuindo aqui o restante do meu zíper no meu centro costas. Com o zíper aqui bem distribuído, a gente vai fazer da mesma forma. Primeiro vou passar uma costurinha mais distante aqui, só para manter ele no lugar. E agora aqui, da mesma forma que eu fiz no outro lado, vou começar a costurar aqui, desta vez da segunda marcação, levantando os dentinhos. Começo com o retrocesso. E aqui a gente vai costurando. Este lado, como o vestido tá aqui pro lado de dentro da máquina, fica um pouquinho mais chatinho, mas a gente vai alinhando aos poucos para não correr o risco de ficar franzido.
E agora o que eu vou fazer aqui é fechar para conferir o alinhamento. Com o zíper fechado, eu consigo ver aqui que o decote está alinhado. Vou conferindo aqui também se tem alguma parte que está abrindo mais do que deveria, ó. Tá bem fechadinho, tá vendo? Ó? Quase imperceptível que tem um zíper aqui. Vou unir aqui da minha barra para ver se elas estão alinhadinhas, ó. Não tá sobrando tecido nenhum, então tá bem alinhado aqui a minha barra. Então o zíper tá todo alinhadinho. O que a gente vai fazer aqui agora é terminar de fechar essa parte aqui para a gente poder embutir com o nosso forro. Então aqui eu vou pegar aqui a minha barra, unir a barra do centro costas e vou começar costurando aqui com 1 centímetro de costura até encontrar a união do nosso zíper. Aqui eu vou deixar o pezinho de zíper invisível porque fica mais fácil na hora que a gente chega perto do zíper. E a gente vai costurar aqui até chegar nessa costura. E aqui, ó, a gente tem que chegar o mais próximo que a gente puder e passar um pouquinho dessa costura aqui só para garantir a finalização do nosso zíper nas costas para não ficar um buraco. Então, ó, meu zíper ele tá terminando a costura aqui e eu venho com a outra bem próxima aqui, ó, e passo um pouquinho de onde ele termina. Só isso já é suficiente para o acabamento. Agora eu vou mostrar para vocês do direito como ficou. E aqui do direito, ó, tem que ficar assim. Vocês não veem onde acaba, só na hora que eu abro aqui, ó. Tá vendo? Eu abro, aqui termina o meu zíper. Mas ele assentado no corpo, a gente não vê onde acaba, não dá prega, não dá nada de diferença aqui nessa união. E agora a gente vai embutir esse zíper com o forro para fazer o acabamento. Aqui, ó, o nosso vestido já tá fechado, o zíper ficou completamente invisível e nós precisamos fazer o acabamento aqui do avesso. Então, eu vou virar meu vestido aqui do avesso. E vejam, ó, que do avesso a gente tá sem acabamento, o forro solto. Nosso forro tá solto, tá sem acabamento. O que eu vou fazer aqui, ó, é abrir o zíper. Aqui, ó, para embutir o zíper vai ser bem simples. A gente vai virar aqui a forma como a gente costurou, tá vendo? E nós vamos pegar o nosso forro e jogar por cima aqui. Então, aqui eu vou colocar essa orelhinha aqui para dentro. E vou abraçar o meu zíper aqui na margem de costura com o meu forro. Que eu venho abraçando o meu zíper com o forro, tá vendo? Então, ó, avesso da parte principal, avesso do forro, então nós só vamos colocar direito da principal com direito do forro, abraçando o zíper. E aqui eu vou alfinetar. Se você preferir, você pode alinhavar também. Nós vamos costurar isso aqui para embutir o nosso zíper entre o forro e a parte principal. Aqui, ó, eu mantive o meu pezinho de zíper invisível, mas aqui eu não quero costurar o meu forro muito próximo do zíper. Aqui, ó, eu vou alinhar o meu zíper do lado de cá do pezinho para garantir que o meu forro ele não vai ser costurado muito próximo do zíper e ficar agarrando na hora da gente vestir. Então aqui, ó, eu só vou alinhar, começo com o retrocesso e aqui nós vamos costurando. E aqui, ó, a gente vai vindo até a nossa marcação. Agora eu vou virar aqui só para ver se ficou
todo o meu forro preso certinho. Aqui, ó, nessa pontinha, ó, ficou o acabamentinho aqui, a parte do zíper pra cá. A gente pode cortar aqui um pouquinho desse excesso, dessa forma, e a gente vai desvirar. E aqui, ó, no forro, ó, ele tá todo embutido, não, o forro não tá muito próximo, tá vendo? Para não ficar agarrando e dificultando na hora da gente vestir a peça. E agora, aqui, ó, do outro lado, também vou fazer da mesma forma. Jogo essa parte para cá, ponho o forro por cima aqui, nós vamos costurar da mesma forma. Você pode alfinetar e alinhavar do jeito que você preferir, sentir mais segurança. Então, aqui também eu posso cortar o excesso aqui nessa orelhinha, cortar as linhas e vamos desvirar. Então, agora eu vou fechar o meu zíper aqui, fazer uma última conferência. Então, fechei aqui meu zíper, ele termina bem próximo aqui, ó, bem rente do decote e o decote alinhado. Agora a gente vai finalizar aqui essa barra do centro costas do forro, da mesma forma que a gente fez com a frente. Então, a gente vai unir direito com direito, com 1 centímetro de costura. Então, aqui, ó, peguei a minha barra do forro, coloquei direito com direito e vamos costurar com 1 centímetro. E chegando aqui, ó, perto do nosso zíper, nós vamos terminar bem perto aqui. E aí, depois que a gente fecha o forro, fica assim um acabamento bem certinho. Agora aqui, antes da gente ir lá pro ferro, passar tudo isso aqui, deixar as costuras bem assentadas, eu vou unir a barra do forro com a barra do tecido principal para receber a nosso acabamento aqui da barra. Então, eu vou só colocar avesso com avesso mesmo, alinhando aqui as costuras do centro, das laterais, e vou passar uma costurinha aqui de 0,5 centímetro. É só para fixar e facilitar na hora da gente aplicar a barra. Então, agora eu vou para o ferro só passar isso aqui, assentar as costuras e nós vamos fazer a aplicação da barra. Agora já troquei minha linha aqui para o preto e nós vamos finalizar a barra. Então, vou começar aqui costurando com 1 centímetro de costura a parte de baixo. Costurei então minha frente e agora vou costurar as costas. Tô aqui com as minhas costas costuradas, eu vou abrir ela aqui e vou pegar a minha frente e vou colocar direito com direito e vamos unir essas duas partes. Aqui, ó, eu tenho que alinhar bem a costura aqui da emenda e vamos unir com 1 centímetro de costura. E vou fazer o mesmo aqui na outra lateral.
Aqui também, como a gente fez lá na manga, a gente pode refilar um pouquinho, bem nessa parte aqui da costura. Então, aqui, ó, eu vou só passar assentando essa costura que a gente fez, para a gente poder ir para a máquina e finalizar o nosso vestido. Então, aqui, ó, eu tenho a barra do meu vestido, já que tá preso o forro com a parte principal. Eu vou pegar aqui, ó, a parte que não tem a dobra, que é essa daqui, e vou alinhar aqui com as laterais. Assim. Como se eu fosse vestir a minha barra com essa outra barra. Então, eu vou alinhar aqui as laterais. E vou alinhando aqui toda a minha barra e alfinetar, só em alguns pontos. Então, aqui na máquina, a gente vai unir com 1 centímetro de costura. E agora, aqui, mais uma vez, a gente vai passar colocando essa margem aqui para dentro da nossa barra. Então, aqui, ó, vou passar colocando a margem para dentro aqui da nossa barra. Agora, da mesma forma que a gente fez lá na manga, a gente vai alinhar essa barra com a costura aqui e vamos costurar na beiradinha. Então, vou alinhando aqui. O vestido Sophie está pronto. Aqui nesse vídeo eu ainda não vou analisar o caimento. No próximo episódio dessa série de vídeos do vestido Sophie, eu vou mostrar para vocês o vestido no corpo, o caimento e vou apresentar também algumas propostas de combinações que vão dar mais possibilidades com essa mesma peça. Além disso, vou dar algumas dicas de combinações de cores para você fazer contrastes interessantes na construção do seu vestido Sophie. Se você quer construir o seu vestido Sophie comigo acompanhando aqui todos os episódios, o molde está disponível no nosso site e o link está na descrição. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para poder acompanhar o episódio final do nosso vestido Sophie e costurar ele todo comigo.